Olá, eu sou Gustavo Mendes, professor de Finanças e Planejador Financeiro e palestrante do terceiro Congresso Nacional para os Bancários nesse ano de 2024. Você está prestes a iniciar uma das gravações dos nossos últimos congressos. Mas antes, eu quero te dizer que você é o meu convidado de honra para estar junto conosco no dia 26/10 de 2024 no Centro Histórico de São Paulo, para que assim como aqueles que participaram no último congresso em 2023 viram e vivenciaram uma verdadeira transformação, você poderá viver essa transformação no ano de 2024. Para começar 2025 de uma maneira nunca antes vista. Aqui abaixo tem um link com todas as informações para você garantir o seu ingresso e participar. Venha, você é o meu convidado de honra. Aproveite ao máximo esse evento, absorvam todos os conhecimentos que vão ser compartilhados e se motive para que você sempre busque dar o seu melhor. Obrigado pela sua presença e espero que você tenha uma grande experiência aqui conosco. O Gu vai entrar e ele já vai chamar a Bia e a gente dá o start aqui no nosso conteúdo de hoje. Vem pra cá, senhor Gustavo Mendes! Muito boa noite, pessoal! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa sexta aula do primeiro Congresso Nacional para Bancários. Para mim é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Eu já estou vendo aqui os nomes desde que começou a live. O Nirto, a Cristiane, Francine, a Ariane, Marcos, Bruno, Andréia, Camila, Cíntia, Yasmin. Olha, tem muita galera. O Robson, Natália, o Alisson, a Wanda. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é um privilégio estar aqui, falar sobre esse assunto. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gustavo Mendes, atuo também como planejador financeiro pessoal e, na verdade, essas duas atuações minhas dependem e é a minha missão de vida o sucesso do cliente. Então, para quem já me conhece, sabe muito bem que eu conduzo isso como uma missão de vida e ter aqui a ilustre presença, ela já vai entrar na live aqui com a gente, da Beatriz Vital, para falar desse assunto, que é, sem dúvida nenhuma, de uma importância inestimável, realmente vai ser um encontro fantástico. Bem, vamos lá, já convidar aqui, deixem também as boas-vindas a Beatriz Vital. Beatriz, seja muito bem-vinda aqui ao nosso congresso. Prazerzaço ter você aqui com a gente. Prazer, Gustavo. Obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui. Sextou, né? Às 8 da noite com a galera aqui. A nossa concorrência tá forte hoje, né, Gustavo? A concorrência hoje tá forte, mas nós vamos bater nela. Eu tô vendo já os comentários da galera aqui, muito bom. Bom demais estar aqui com vocês, gente. Bora falar de sucesso do cliente. Bora. Beatriz, bem, antes de propriamente falar, né, por mais que o Antônio já deu uma baita apresentação para você, mas conta um pouquinho sobre a Beatriz aqui para a gente, a sua atuação, né, para a galera já ir cada vez mais se sintonizando aqui com a gente. Legal. Cara, eu comecei a trabalhar nessa área, assim, né, nesse segmento, era 2017, mais ou menos. Esse conceito estava chegando no Brasil. Foi aqui mesmo no IEV, que é onde eu atuo hoje, né? Como o Antônio falou aí, como diretora de operações. E eu criei essa área aqui lá em 2017, né? Quando a gente sentiu a necessidade dessa criação aqui, foi quando a gente começou a lançar um produto de recorrência, um produto onde os alunos, né, pagavam aí assinatura. E aí, por que a gente foi atrás do sucesso do cliente? Porque eu estou sabendo que esse tema aí já está sendo muito dito, né, aí dentro dos bancos, e vocês já devem saber um pouquinho de que o sucesso do cliente fala muito sobre a retenção do cliente, né? Então, naquele momento, isso era extremamente importante, porque para a gente, como a gente estava trabalhando na recorrência, não bastava só a gente botar cliente para dentro. Eu precisava mais do que botar cliente para minha carteira, eu precisava mantê-lo dentro da minha carteira, né? Então, é o que a gente fala de não ter um balde furado aí, né? Quando a gente fala de sucesso do cliente. Então, foi aí que eu fundei essa área aqui dentro, tá? Apesar de hoje a gente falar que sucesso do cliente não é só uma área, é uma mentalidade, é um mindset, né? É um pensamento aí que tem que estar difundido por toda a organização. Mas naquele momento, quando a gente começou a estudar, a gente definiu, né, uma área principal de atuação e depois a gente foi levando isso
para todos os outros departamentos desse pensamento, né? E desde então eu tô focada nessa área, né? Fiz aí cursos pós onde os meus trabalhos de formação foram nessa área também, tá? Naquela época era muito novo, então a gente foi fazendo a descoberta, né, desse processo, implementando, testando, acertamos, erramos. Então, aí hoje, para compartilhar um pouquinho do que a gente já viveu e do que a gente vê aí como tendências, como cenário, como pontos aí que o pessoal que está aqui hoje pode trabalhar lá a partir de segunda-feira, já no dia a dia, já colocar em prática lá no banco. O legal é que você, como você já apresentou, você já entende isso desde lá quando surgiu esse assunto, né? Você fundou, inclusive, toda essa área que envolve o sucesso do cliente. E aí você falou muito sobre o cenário, né? Então, seria bem interessante nós iniciarmos essa conversa falando desse cenário de hoje. Como que está desenhado esse cenário alinhado para o sucesso do cliente? Perfeito. Acho que a pergunta que o pessoal aí deve estar se fazendo, né, Gustavo, é por que o sucesso do cliente está sendo tão dito nesse momento? Por que a gente está falando tanto sobre isso agora? Porque isso já existe há algum tempo, é novo, sim, é novo, mas já tem aí alguns anos que se fala sobre isso. Mas alguns fatores do nosso contexto atual estão dando uma relevância bastante importante para esse tema, tá? Quando a gente pensa aí no contexto do universo financeiro e tudo mais, eu vou listar aqui alguns tópicos e vocês vão vendo se isso faz sentido aí para o dia a dia de vocês, tá? Tem um ponto que impacta nesse cenário, é que até pouco tempo atrás, o bancário, né, a pessoa que te atendia lá no banco, ele era a principal referência no que se refere aí a dinheiro, a investimento, a uma série de produtos, né? Então, quando os nossos pais, né, falavam aí de investimento, de banco, dos produtos, o bancário era a principal referência, tá? E o que a gente vê hoje é uma difusão dessas referências, porque hoje a gente tem uma educação financeira aí no YouTube, na internet, no Instagram, nos canais, nas redes sociais. Hoje está cheio de gente falando sobre os produtos que antes, né, eram muito centralizados no banco, tá? Então, esse é um fator aí que mudou esse padrão de referência, certo? Outra coisa que a gente pode citar desse cenário muitos desses produtos só eram consumidos no banco através do bancário. Hoje a gente tem o bancário, a gente tem o assessor, a gente tem o consultor, a gente tem uma série de novas funções aí que estão surgindo, né? Que estão impactando também, estão mudando o perfil de compra desse consumidor, tá? Um terceiro ponto que a gente pode citar aí, evolução tecnológica. Então, a gente pode falar aí de aplicativos, Open Bank. Hoje, gente, você abrir o celular, você tem uma tela lá onde você consegue acessar, pesquisar, descobrir e contratar lá na hora qualquer produto, sem ninguém te recomendar, sem ninguém te falar nada. Quando antes também a gente precisava ter o bancário como intermediário desse processo de contratação, né? Então, aí mais um fator desse cenário que impacta nisso, tá? E aí um outro que é muito dito, e acho que é um dos principais que podem bater aí para vocês, é a questão da concorrência, né? A concorrência aumentou muito, não é... Hoje, só ter aquilo que a gente falava, né, de um bom relacionamento, não é mais suficiente, né? Vocês devem estar sentindo muito isso aí na pele. Hoje é necessário ter uma diferenciação, não tem mais espaço para amadorismo, porque senão o concorrente está lá prontinho, esperando para levar o cliente, tá? Então, se a gente resume alguns desses fatores aí, o que a gente entende? Que antes o foco estava no produto, o foco estava na empresa. Esse foco passou para o cliente. Hoje, se a gente pensa em nós, vamos pensar em nós como consumidores mesmo, tá? Que também estamos nessa ponta aí do negócio. A gente não aceita mais produto ruim, que não faz sentido, tá? A gente não aceita produtos que sejam vendidos de maneira errada, né? Que não atendam de verdade a nossa necessidade. A gente não aceita mais coisas abusivas, taxas, juros. A gente não aceita mais isso como consumidor, né? Então, é surreal a gente imaginar que o nosso cliente aceite esse tipo de coisa, porque nós mesmos estamos vivenciando isso, né? E como o cliente lá na ponta ele não aceita mais, o banco também não aceita mais.
porque senão ele fica, né, descasado aí com essa necessidade que o público está gritando. E aí, consequentemente, quem não se adaptar a essa nova realidade vai perder, né? Vai perder credibilidade, vai perder confiança, vai perder remuneração, que a gente sabe que tem uma série de indicadores aí que impactam nisso, né? E na pior das hipóteses aí, Gustavo, é triste dizer isso, mas a gente está falando muito dessa realidade aqui, né? Eu vi que o Antônio comentou muito sobre isso. Corre o risco de perder o emprego aí nesse sentido também, porque não dá mais para ser amador e esperar que as coisas aconteçam como aconteciam lá atrás, né? Então, acho que esse é um pouquinho do cenário que a gente vive, que trouxe, né, uma série de mudanças aí no comportamento, fizeram esse cliente vir para o centro e esse cliente ter esse poder que tem agora de informação, de acesso, de uma série de coisas, de opções, né? Hoje o cardápio é gigantesco, que se a gente não colocar esse cliente no centro, cara, a gente não vai se diferenciar e a gente vai perder muita coisa pelo caminho, tá? Então, acho que esse é o ponto principal aí da relevância desse tema nesse momento. Eu acho muito interessante, porque nós vemos talvez algumas décadas atrás, quando entrou em alta, né, que era realmente um relacionamento transacional. Era simplesmente venda de produto, indiferente da necessidade, indiferente de quem era a pessoa, muitas das vezes, né? E aí nós estamos caminhando já num cenário consultivo, né, Bia? Nós temos que entender. E aí eu já vou até trazer aqui a possível pergunta do Bruno, vou até colocar na tela para a gente dar uma olhada, já para ir interagindo aqui com o pessoal, e se vocês tiverem dúvidas, vamos colocando aqui. Que o Bruno falou assim, você acha que a venda feita através de um funcionário é mais para quem não entende do produto, já que hoje qualquer pessoa pode contratar? Aqui entra essa parte consultiva, né? Porque, assim, verdade, todo mundo pode contratar, mas está longe de ser todo mundo entender. E quando nós estamos falando do setor bancário, do setor financeiro, a imensidão de informações, a imensidão de, às vezes, a quantidade de informações, a complexidade envolvida, é aqui que entra o trabalho de um profissional. Mas é um profissional que ele vai ter que se dedicar mesmo a levantar informações com o cliente, entender a vida do cliente, entender as suas necessidades, projetar um plano, um planejamento e falar, cliente, esse é o produto para você, esse é o serviço que você precisa. Então, Bruno, na parte transacional, sim, né? Como a Bia já falou, passamos por um tópico na quarta-feira sobre inovação, tecnologia está aí, todo mundo conhece, todo mundo tem isso aqui na mão, e isso aqui facilita você ter acesso a tudo, mas assim, tudo está disponível, mas nem tudo convém. E ter essa clareza do que convém ou não, aí que entra o trabalho de um profissional diferenciado, um trabalho consultivo, e que mais para o final do nosso encontro, nós veremos que ainda tem uma evolução adiante, e olhando o longo prazo, essa evolução ela vai ser necessária. Eu achei bem bacana, né, falar que, poxa, de fato, né, o cliente ele tem que estar no centro. É muito bacana, porque para a empresa, é verdade que para a empresa, olhando especificamente para isso, o aumento de concorrência, isso é ruim, né? Se nós pegamos cenários de monopólio, por exemplo, para a empresa isso é extremamente vantajoso. O monopólio faz o que quer, mas como nós estamos falando do sucesso do cliente, e o cliente, de fato, ele é o foco dessa conversa, do sucesso dele mesmo, o aumento de concorrência acaba que faz a régua subir também, né, Bia? Não aceita mais, como você disse, não aceita mais a não tem mais espaço. Não tem. E aí, pessoal, vocês podem acompanhar o professor Antônio Walter, se vocês não acompanham, o professor Antônio Walter compartilha e mostra que tem muitas vagas em banco em aberta e não tem profissional para atendê-las. Mas fala assim, nossa, mas tem muita gente desempregada e muita vaga de emprego. Por quê? E o motivo é claro, porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão alinhadas com o que o mercado está exigindo daqui para o futuro. Né, Bia? Tem que... essa é a justificativa. É muita contratação precisando ser feita e pouca gente capacitada. Né? Então, eu vou até pegar um ganchinho aqui nessa pergunta do Bruno, Gustavo, só para complementar, né? Que claro que quem, entre aspas, tá,
conhece sobre o produto, muito provavelmente vai continuar nesse processo transacional, tá? Mas o sucesso do cliente entra também aí nessa história para que o bancário, essa pessoa que pode fazer um atendimento, ele de fato retome esse lugar de referência. Porque eu entrar no app, fazer a contratação de um produto e tudo mais, beleza, mas será que o meu conhecimento, vamos imaginar, gente, que o Brasil ainda é muito precário no que se refere à educação financeira, tá? A gente vê uma mudança aí, mas isso é muito recente, né? Se a gente pega aí o cuidado ou a falta de cuidado de conhecimento que o brasileiro tem no que se refere a dinheiro, a investimentos, é um mercado muito carente. Então, por mais que tenham pessoas que já conheçam produtos e tudo mais, será que essa pessoa sabe de verdade que aquele produto atende às necessidades dela? E quando a gente fala de conhecer produto, tá? Eu vou só puxar um pouquinho aqui para um lado de processo consultivo de vendas mesmo, que a gente fala que a gente não pode vender a característica do produto. A gente tem que vender o benefício do produto. Então, às vezes, quando ele lê, né, a descrição do produto e conhece o produto, ele está olhando para características. Mas e os benefícios que ele vai ter? Será que ele tem clareza disso? Será que num curto, médio, longo prazo é aquele produto mesmo que se adequa à necessidade desse cara? Pensando que também com o sucesso do cliente, o que a gente mais quer é que esse cara fique na nossa carteira por um longo tempo, né? Que a gente quer reter esse cara, a gente quer que ele fique, a gente quer que ele compre mais. Então, será que, né, o pensamento não é... Tudo bem, ele pode até saber do produto, mas será que não cabe aí um consultor, uma referência, pensando em algo mais amplo, pensando num tempo de vida mais longo desse cliente na carteira e avaliando com ele se, de fato, os benefícios é aquilo que ele precisa, né? Então, só já puxar um gancho aí nesse sentido, de que mesmo quando há aí pessoas que conhecem o produto, a gente tem como entrar, a gente tem como levantar necessidade e oferecer, de fato, uma solução melhor que, às vezes, o próprio cliente, mesmo conhecendo um pouquinho do produto, não enxerga, tá? Aí esse é um dos nossos papéis aí também, como pensando aí, né, nesse mindset de sucesso do cliente. Dois pontos que você levantou, e aí eu acabei refletindo aqui enquanto você falava. Um deles foi se tornar referência, né? Porque, invariavelmente, as pesquisas hoje nos mostram assim, que a tomada de decisão de uma pessoa para contratar algum serviço financeiro, ela está muito orientada hoje com pessoas que estão falando na internet, que alguns têm sim conhecimento, é verdade, têm a capacitação, mas uma grande maioria não tem uma capacitação de verdade, não tem um certificado, não está devidamente regulado. E por que as pessoas estão buscando? Será que é por causa que aquele profissional, por muitos anos, focou apenas no produto? Mas isso, no meu ponto de vista, é um ciclo. Por mais que esse ciclo possa ter caído, eu enxergo perfeitamente esse ciclo virtuoso subindo novamente, todos os profissionais se tornando de fato referência e mesmo que o cliente acessar uma plataforma, ele fala, não, eu preciso de um conselheiro, eu preciso entender, né? Claro. E aí a Bia falou muito, assim, a diferença, né, de características do produto e necessidades do cliente. Vamos falar especificamente atendendo o cliente no mercado financeiro. Eu, atendendo os meus clientes em planejamento financeiro, eu poderia chegar muito bem para o meu cliente e falar assim, ó, tá vendo esse investimento aqui? Ele vai pagar IPCA mais 6 e vai te proteger da inflação. Dei característica do produto. Só que a conversa que eu conduzo com o meu cliente não é falando de IPCA mais 6, mas é falando do sonho dele. Qual que é o sonho dele? Qual que é a meta dele? Veja, no final, é um produto que vai dar IPCA mais 6. Só que, ao invés de falar características do produto, eu levanto as necessidades do cliente. Eu não consigo levantar essas necessidades se eu for meramente transacional. Então, é muito importante esse ponto que a Bia levantou. No final, o resultado, se nós fizermos uma análise técnica, no final dá na mesma. É um produto que vai pagar, por exemplo, IPCA mais 6. Porém, a forma que você conduz essa relação comercial com o seu cliente diz muito sobre a sustentabilidade desse relacionamento. Sem dúvida. E o sucesso do cliente começa no momento onde o cliente aparece para você ou que você prospecta, né? O sucesso do cliente, como eu comentei no começo, né?
ele é uma mentalidade, não é um departamento de pós-venda, não é o suporte 0800, não é só o atendimento, não é a célula de retenção lá quando o cara, eu quero cancelar. Entre o sucesso do cliente, não, o sucesso do cliente começa no processo de venda, começa na prospecção ou começa no momento onde você começa essa abordagem com o cliente, porque não tem como você entregar sucesso com o cliente e falar desse conceito se esse começo desse processo de venda não foi construído da melhor maneira. Como é que eu vou entregar sucesso com um cara se eu não sei qual é a necessidade dele? Se eu não sei qual que é o sonho dele, ou qual que é o desafio que ele está enfrentando naquele momento, qual que é a dor dele naquele momento, que precisa de um produto X, Y, Z para sanar aquela dor, né? Então, se eu não começo no processo de venda já, né? Trabalhando esse pensamento de ouvir, atender necessidade, recomendar a melhor solução, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra o que é sucesso do cliente, é fazer com que o cliente atinja os seus objetivos, atinja o sucesso dele, através do seu produto, do seu serviço. Então, é entender que o cliente ele está no ponto A, ele precisa chegar no ponto B, tá? Ele tem toda essa concorrência aí que a gente está falando para trilhar esse caminho. Ele tem 1000 caminhos aqui, tá? Ele vai escolher você vai ser essa ponte. O seu produto, o seu serviço, e é você quem deve guiá-lo nesse caminho. E aí, por isso que não é transacional. Eu não estou falando aqui de uma transação, de um contato. Não tem como você ser um guia nesse caminho se você for só receptivo. Se você só responder o cliente quando o cliente te chama. Como é que você vai estar guiando ele nesse sentido, né? Então, o sucesso do cliente é levar o cliente do ponto A e do ponto B por esse caminho aí que você está desenhando com ele através dos seus produtos, do seu serviço, do seu atendimento, do seu relacionamento, tá? Então, é esse o ponto aqui. Vejam que quando a gente fala do ponto A, é o primeiro contato, é o começo do processo de venda, é ou o lead que caiu aí para você, ou o cara que você prospectou e conseguiu marcar uma primeira conversa. Começa aí, tá? E começa em você já escolhendo o cliente corretamente, né? Porque, às vezes, esse cara aí que vai comprar no app não é o cara para você. Mas quantos hoje fazem isso com segurança, com tranquilidade? Vamos falar a verdade, é muito pouco ainda. A gente está engatinhando nessa segurança. Quantos que ainda tem poupança, né? Nesse sentido, o pessoal agora que está começando a entender de rentabilidade, de uma série de coisas. Então, tem um grande caminho aí para a gente percorrer e tem muito espaço para a gente se diferenciar. E aí, acho que a parte boa, né, que fica aqui, apesar de ser um cenário desafiador e tudo mais, é que o pouquinho que a gente fizer, gente, já vai ser muito para o cliente, porque a gente está tão acostumado com esse modelo antigo, sabe? De transação, de empurrar produto, de venda errada, de só ter um atendimento mais ou menos, às vezes, quando a gente aciona, né, a pessoa que cuida da gente lá. Então, qualquer passo que a gente der, tendo essa mentalidade de ouvir, de se diferenciar, já vai fazer uma grande diferença. Certo? Com certeza, né? É como você falou, né? Pelo menos para mim é assim, desejo que para todos também seja, se ainda não for, depois desse encontro seja. Não é de forma corretiva. Tá dando um incêndio com o cliente, vai lá e ajuda a apagar. Não. É mais uma questão preventiva. É um estilo de vida. Assim, o profissional ele tem que ter esse estilo de vida, conduzir com ele, faz parte do profissional o sucesso do cliente. É parte dele, é da missão dele, né, Bia? Eu tenho certeza. Exato. Só que missão é o termo que define aí esse trabalho. Com certeza. Só que eu tenho certeza que levanta uma dúvida sobre esse assunto, que é o seguinte, né? Nós sabemos que a carreira no mercado financeiro, ela é meritocrática, ela é muito bem remunerada, se não é a área, é uma das áreas que mais bem remunera o profissional, só que também tem um outro lado que é o chamado metas. E nessa conversa, com certeza surge a dúvida do seguinte, tá? Eu estou preocupado com o sucesso do meu cliente, produtos que só vai ficar alinhado com o interesse dele, ok, coloquei o cliente no centro. Mas como fica bater as minhas metas? Como que fica essa relação, Bia? Vamos lá. Eu imagino que o pessoal esteja
pensando muito nisso, assim, né? Pô, Bia, na teoria é lindo, né? Mas e a meta me comendo aqui no final do mês, né? Como é que eu faço para segurar isso, né? Mas eu diria que é uma decisão que a gente tem que tomar, Gustavo. Se diferenciar, né? Ser de fato alguém que pensa no sucesso do cliente, se diferenciar diante de todo esse cenário que a gente está falando, é uma decisão. É ir para uma zona de esforço, é sair da zona de conforto e da mesmice do que todo mundo tem feito, tá? E quando a gente vai para a zona de esforço, a gente enfrenta dificuldades e desafios, tá? Então, eu não vou falar aqui, gente, é fácil e tudo mais, porque não é, tá? Então, claro que vai ter pressão nesse momento. Claro que vai doer na alma, assim, às vezes você deixar de fazer uma venda porque você tá vendo que aquilo não é o que o cara precisa. E pode ser que aquela venda impacte muito no seu resultado, na sua meta daquele mês, tá? E aí você tem que tomar uma decisão, porque assim, a gente sabe o que está acontecendo aí dentro dos bancos, no que se refere a indicadores, por exemplo, de cancelamento, de NPS, né? Tem muita gente aí que está perdendo uma série de benefícios por conta desses indicadores aí não estarem atendendo, né? Porque ao mesmo tempo que o banco também está cobrando metas, ele também passou a olhar para indicadores que antes ele não olhava, né? Antes era só venda, tá? Então, o que pode acontecer? Quando alguém, né, não atinge uma meta e tudo mais, eles costumam olhar para quem está batendo, né? Tem aí esse ranking aí, né, dos que estão batendo, quem não está batendo fica olhando. E aí o que pode acontecer, que a gente sabe que acontece aí, né, Gustavo, é desse pessoal começar a descobrir quem está fazendo venda errada, né? Quem não está aí seguindo aí a cartilha, né, no que deve ser feito. E a gente sabe que está rolando uma série de denúncias, uma série de coisas. E, cara, uma hora vai dar ruim isso. Uma hora a casa vai cair, né? Então, né, se eu pudesse tomar essa decisão aí, eu prefiro cortar esse cordão logo, né? E aguentar essa pressão logo, que vai ser por 1, 2 meses, mas já estar no trilho do que vai ser a tendência aí para os próximos meses. Porque a casa vai começar a cair para quem faz venda errada, né? Para quem faz aí coisa errada nesse sentido só para bater a meta, tá? Isso não vai se sustentar. E aí, por mais que você perca naquele momento, naquele mês, se a gente começa a construir essa mentalidade de sucesso do cliente, o pensamento é de médio e longo prazo, gente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre gestão de carteira, sobre mix, sobre upsell, e o caminho para chegar nessa meta deixa de ser a venda empurrada, a venda de qualquer coisa, para uma venda de fato consultiva, que vai fazer com que o cara atinja sucesso, fique satisfeito, e aí a gente com isso tem um bom NPS aí, que é o Net Promoter Score, que é o indicador de satisfação, tá? E com isso, ele pode te indicar mais clientes. Então vejam que aí a gente abre outras fontes de receita, que não só aquela venda que eu preciso empurrar ou fazer errada, sabe? Então a gente precisa ampliar um pouquinho o nosso cardápio aí de possibilidades de atingimento de meta. E se eu fizer uma excelente gestão da minha carteira, é de lá que eu vou tirar esse valor para minha meta, tá? Só que eu vou tirar de forma correta, de forma consultiva, de fato atendendo às necessidades. E eu vou dar um exemplo. Vai fazer um ano agora. No ano passado eu fui... Um exemplo que aconteceu comigo, tá, gente? Uma promoção de anuidade zerada, 1 ano e tudo mais. Fui lá pro banco. Abri minha continha, pegar meu cartão. Até hoje, tá? Vai fazer 1 ano. Ninguém nunca me ofertou mais nada. Naquela época, eu não tinha um seguro, eu não tinha uma previdência, eu não tinha absolutamente nada. Ninguém passou a mão no telefone, ligou para mim e falou: Bia, e aí? Tá? Sabe da minha necessidade? Não sabe. Sabe o que eu quero para daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Não sabe. E não vai saber porque não me perguntou. Então, assim, acho que quem tiver com essa dúvida aí, tá, Bia, mas como é que eu bato a meta tendo esse pensamento de sucesso do cliente? Cara, vamos ampliar esse repertório aí. Será que de fato a gente está
ligando, entendendo, oferecendo tudo que pode ser oferecido para o cliente, naquele momento, né? Uma previdência, um seguro super faz sentido para mim, mas ninguém me ofereceu. Quantos clientes será que tem aí na sua base que são as bias aí de vocês, que passaram, você abriu uma conta e acabou? Você nunca mais passou a mão no telefone e ligou. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, chamo, respondo, me responde. Então, é um atendimento bom, ponto. Mas atendimento receptivo bom, hoje, gente, é o mínimo obrigatório. Já foi a época onde a gente falava assim, qual vai ser o diferencial? Ah, é bom atendimento. Acabou isso. Tá? Então, se, né, vocês tiverem essa dúvida aí, cara, como é que eu bato a meta pensando no sucesso do cliente? Vamos virar essa chavinha, vamos aguentar a pressão, que vai ter uma pressão sim, porque essa mudança vai gerar essa pressão, tá? Mas a gente precisa resistir e lembrar que vem pressão desse lado, mas vem muita oportunidade do outro lado. Tá? E se a gente tiver essa mentalidade, esse pensamento, a gente vai começar a ligar o nosso radar aí e fazer uma gestão de carteira eficiente para que a gente aproveite todas essas oportunidades. E mais do que compensar isso aqui que você deixou de vender, por exemplo, porque não era necessidade para bater a meta, eu tenho certeza que esse valor de pensamento e sucesso do cliente, de você ter clientes satisfeitos, de indicação, de uma série de coisas que vem com esse pensamento vão ser muito maior do que aquele pouquinho. Então, eu não estou nem falando da gente manter a meta que você bate hoje aí, mas isso traz maiores resultados, maiores valores aí de venda, de receita, tá? Então, é esse o pensamento. A gente perde um pouquinho no curto prazo aqui, mas para construir um resultado de médio e longo prazo muito consistente, muito estratégico e inteligente. Bia, você falou uma coisa que abre um precedente incrível e eu concordo plenamente com você, né? Ah, mas da onde eu vou tirar para minha meta? E às vezes você tem lá o seu cliente e não pergunta, né? Não pergunta. E não pergunta, e às vezes pode até perguntar e pergunta da forma errada. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque é bem comum, tá bom? A Bia falou, por exemplo, quanta gente ainda tem dinheiro na poupança e não faz nem ideia de que o produto existe um outro que rende mais e mais seguro. Uhum. Olha que relação incrível, rende mais e mais seguro. Só que muita gente está lá. E da mesma forma, tem muitas pessoas que, na grande maioria, né, não tem um seguro de vida contratado, por exemplo, tá? E aí, se você liga para o cliente e fala, ô fulano, tudo bom? Você tem um seguro de vida? Não, não tem. Ah, vamos contratar, tal. Tem muita gente, tá? Eu já ouvi isso, por incrível que pareça, que a pessoa fala assim, seguro de vida para quê? Se eu morrer, eu não vou precisar de dinheiro. Veja que a venda consultiva está muito mais sobre você é casado, você tem filhos, tem dependentes. Pois bem, se você vier a faltar hoje, eles vão ficar bem por quanto tempo? E aí você fala, sabe qual que é a importância de um seguro de vida? Pegou. Se não pegou, o cara não deve amar a esposa e os filhos, não é possível. E veja, né, Gustavo, que muitas vezes as pessoas não sabem da necessidade que tem. E aí olha a importância e a relevância desse papel, tá? De muitas vezes a pessoa nem sabe que precisa. E aí nós, através de perguntas, né, de fato, não é pegar o telefone e falar, Bia, quer um seguro? Eu falo, não, né? Mas, Bia, como é que tá a sua vida? Né? Como é que tá aí família, trabalho, como é que estão as coisas, né? Isso muda tudo, porque muitas vezes eu nem sei do que eu preciso, mas você que está me atendendo como especialista, como referência, como um cara diferenciado, vai falar, Bia, olha, com base nisso aqui que você está me falando, né? Aí tem a sua família, então aí você vem recomendando. Então veja como isso muda tudo, né? Porque aí também não é, né? Pegando o gancho do exemplo que eu dei, não é me ligar e falar, Bia, quer um seguro? Eu vou falar, cara, você não me liga para nada, né? Você não quer saber como é que eu tô, né? Aí você vai ligar e só me oferecer um seguro. Então, a gente tem que construir uma jornada aí, de fato, que começa numa escuta muito ativa, em fazer as perguntas corretas para a gente entender essa necessidade e, de fato, entender qual é esse caminho para o meu sucesso. O que é sucesso para a Bia hoje? Né? Se eu tenho filhos, né? Se eu sou casada e tudo mais e preciso
se eu vir a faltar, né, ter algo aí para minha família, cara, isso é sucesso para mim. Muito provavelmente, se eu tiver um seguro de vida nessas condições, eu vou estar tranquila, eu vou estar, né? Ninguém fica feliz com o seguro, mas assim, eu vou ficar em paz. Eu vou saber que, cara, se eu não tiver aqui, a minha família vai minimamente ter aí condições financeiras de tocar o barco, né? Então, esse é um ponto fundamental. E aí vamos voltar para aquela pergunta do Bruno, né? O cliente poderia entrar e contratar um seguro de vida, porque ele sabe que para que serve um seguro de vida, mas talvez ele não saiba que não precisa de inventário, não é tributado, o dinheiro já entra de prontidão. Exato. Talvez essa informação de prontidão, o valor já está disponível, fácil, sem precisar passar por inventário, é o diferencial de um profissional que se capacita, que investe na cadeira, no profissional em busca de conhecimento. Vou trazer uma pergunta aqui da Liliane, que ela falou assim, mas vai da pessoa querer nos atender também, né? Tem gente que odeia receber ligação. Ô, Bia, será que aqui nesse tipo de pergunta encaixa aquilo que você falou? Parece que tem, às vezes pode ser que tenha alguém ali da sua carteira, alguém da sua base que não é para você. Nesse formato de sucesso do cliente, essa pessoa talvez não seja para você e você tenha que abrir mão. É o que você falou, vai doer, vai na divisão da alma você deixar essa pessoa de lado, porque é importante para sua meta. Mas... Tem isso, e eu vou ter que pegar num outro ponto aqui, Gustavo, que eu também passei por isso no último ano, tá? Eu deixei de atender algumas pessoas, eu como cliente, tá? Por que isso aconteceu? E aí é difícil, porque quanto mais a gente conhece, mais crítico a gente fica, né? Então, quem me atende passa por um crivo, assim, né? E aí, você já atende analisando tudo. Exato. No primeiro atendimento, ela, em vez de levantar no primeiro atendimento, me ligou, né? Trocou lá o consultor e tudo mais, me ligou, eu fui lá. Em vez de ela, de fato, fazer esse levantamento de necessidades e perguntar o que eu queria da minha vida, quais eram os planos, quais eram meus sonhos, né? Quando a gente fala de sucesso, está muito relacionado a sonho, né? Eu quero conquistar alguma coisa, ou eu tenho medo de perder alguma coisa, então eu me motivo mais por querer ganhar ou por não querer perder, né? Olha como são duas coisas bem diferentes aí de motivação, né? No primeiro contato que eu tive com ela, ela só quis já me oferecer. E aí, eu que já conheço um pouquinho, eu falei, cara, pra cima de mim, entendeu? Então, assim, e aí ela tentava me ligar, e aí eu falei, cara, ela vai me oferecer outra coisa. E aí, sempre que me ligava, era para oferecer um negócio. E aí, eu já conhecendo um pouquinho, eu falo, cara, isso não faz sentido para mim, entendeu? Então, a provocação aqui pode ter pessoas hoje que não queiram atender, mas que muito provavelmente lá atrás você não conseguiu criar essa conexão, criar esse rapport. De fato, ela não se sentiu atendida, né? Então, aí, para esses casos, gente, tem que ter alguma técnica e alguma criatividade, algum contato diferente para você tentar se reconectar com essa pessoa. Vai ter que fazer aí, é quase como se fosse uma reversão de cancelamento, sabe? Se a gente for falar aqui do churn, né? É um cliente que está te dando, é uma das nossas próximas pautas aqui. Não atender o telefone é um sinal claro de que ela tá para cancelar com você. Pode não ser, né, um pedido de cancelamento, de ligar e falar, eu quero cancelar o meu seguro e tudo mais, mas ela está te dando indicativo de que alguma coisa não está legal nessa relação. De alguma forma, ela não se sentiu bem atendida. Então, fiquem atentos a esses sinais e quando esse tipo de coisa acontecer, a gente precisa fazer um plano de ação de resgate aí desse cliente, sabe? Porque isso indica que se alguém for lá e bater na porta dele e ouvir um pouquinho, há uma tendência dele ir para o outro lado, né? Então, só um pouquinho dessa provocação de que, às vezes, quem não quer contato com a gente hoje, pode ser que lá atrás a gente não atendeu de alguma forma, e aí a gente vai ter que gastar um pouquinho mais de energia para tentar fazer esse resgate. E aí foi como o Otaniel aqui compartilhou com a gente, né? Conhecer o cliente é tudo. Hoje eu fui abrir uma conta e acabei vendendo um consórcio e um seguro para o meu PJ. É isso. Conheceu o cliente, conversou, ele abriu a conta. E naquele momento, com certeza, o Otaniel praticou o sucesso do cliente, fez o que a Bia acabou de falar. Primeiro contato,
já faz conexão, já se importa com o cliente, já mostra que realmente você está interessado na vida dele, né? Bia, nós estamos falando muito sobre sucesso do cliente para cá, sucesso do cliente para lá, mas quero deixar uma pergunta aqui. O que, na verdade, existe uma forma de falar assim, na verdade, o sucesso do cliente é isso. Um cliente de sucesso é aquele que tem isso, aquilo, ou alcança aquilo, outro. Tem como nós trazer essas métricas aqui para o pessoal? Tem, e é simples, Gustavo. Assim, ó, se a gente pudesse resumir o que é um cliente de sucesso, tem duas coisas, duas características que um cliente de sucesso tem, tá? Então, quem não tiver com papel e caneta, pega agora, correndo. E vai parecer bobo o que eu vou falar, mas é muito profundo, tá? Um cliente de sucesso ele tem duas características. A primeira é, ele continua cliente. Se o cliente entrou na sua base e saiu, cara, ele não é um cliente de sucesso, tá? Então, se ele entrou na sua base e ficou, isso já é uma característica de um cliente de sucesso, tá? A segunda característica é que esse cara compra mais. Então, se ele continua cliente, se você consegue construir uma relação aí longa com esse cara, e se esse cara, esse seu cliente, ele compra mais, pronto, tá feito. Esse é um cliente de sucesso, tá? Se a gente for resumir, Gustavo, assim, ó, com dois tópicos, é isso que resume o que é um cliente de sucesso, tá? Aí, claro que para cada um desses tópicos, a gente consegue expandir a discussão aqui. Então, por exemplo, o que faz um cliente continuar cliente? Né? Aí a gente vai falar de um indicador que eu sei que vocês acompanham aí já também, que é esse churn, que é a taxa de cancelamento, que é um dos principais indicadores quando a gente fala desse conceito de CS, tá? Que é, vamos imaginar aí, né, essa história que eu falei do balde furado. Não adianta entrar, por exemplo, 10 novos clientes na sua base se você está perdendo 5, se você está perdendo 8. A gente tem que botar para dentro e fechar a casinha lá embaixo para não perder ninguém, né? E aí entra essa questão de retenção, tá? Se você fizer uma análise aí, pensa na sua base, tá? Na sua carteira. Quantos clientes entraram agora em maio, por exemplo? Quantos saíram? Dos produtos que você vendeu aí, a gente pode fazer essa análise pela quantidade de clientes, pela receita da sua carteira, por exemplo, né? Quanto que eu tenho de receita ativa hoje? Quanto que entrou? Quanto que saiu? Quanto é que tá essa minha taxa aí? Quanto é que eu tô perdendo, tá? A gente pode fazer essa análise produto a produto. Qual é a minha taxa de cancelamento no produto X, né? Vendi tanto, tantos cancelaram. Tá? Qual que é a minha taxa no produto Y? Então, tem uma série de análises que a gente pode fazer no que se refere a essa retenção do cliente. Tá? E aí, duas coisas que estão muito relacionadas a isso. Uma coisa que o Gustavo comentou aqui, que é o sucesso do cliente tem como missão também, gente, antecipar e prever problemas. Sabe aquela história de você ser tão bom assim, né? Você se coloca tão como referência, você tem uma visão tão ampla do cenário e da necessidade daquele seu cliente, que antes mesmo dele ter um problema, você já antecipa e fala assim, cara, olha, se você não fizer isso aqui, ou se você fizer isso aqui, você vai evitar isso aqui, sabe? Acho que um exemplo que a gente pode dar, Gustavo, quando a gente fala de previdência, por exemplo, tá? A antecipação de um problema aí que pode ter é quando o cara... vou colocar problema aqui entre aspas, tá? Mas essa questão de antecipação vinculada à necessidade. Dependendo do tipo de declaração de imposto de renda que a pessoa faz, você pode recomendar aí um tipo de previdência, evitando um custo maior que esse cara poderia ter. Então, olha como você está antecipando e trazendo solução para a vida desse cliente. Ou você acha que é sucesso ou não economizar um pouquinho lá no final tendo uma previdência, né? Aí, por outro lado, isso é para todo mundo? Não é para todo mundo. Aí a gente casa isso com a necessidade do cliente. Mas para o cliente que tem a necessidade, que tem esse perfil, você está fazendo uma super antecipação, você está resolvendo um problema que muitas vezes ele não sabe que tem, porque não é todo mundo que sabe disso. Né? Então, tem essa questão de você ser preditivo, e aí a gente fala que o sucesso do cliente ele é ativo
e preditivo e não só receptivo. Vou fazer muita questão de diferenciar isso aqui, tá? Porque quando o cliente te chama para tirar uma dúvida, para comprar algo, né, para alguma urgência que ele teve, você está sendo receptivo, você está recebendo aquilo, e aí, claro, você tem que atender da melhor forma possível. Mas o sucesso do cliente, ele é ativo, ele é preditivo. Eu chamo o Gustavo, falo, Gustavo, eu tô vendo aqui algumas movimentações e tudo mais, cara, isso aqui pode dar problema. Ou esse tipo de coisa, né, tá ultrapassando o seu perfil de investimento aqui. Você não acha que é melhor a gente reavaliar isso? Cara, vocês têm os dados na mão, vocês conseguem acompanhar isso, né? Usem isso a favor de vocês nesse sentido, né? E aí, um segundo ponto, que eu também já comentei, é que nenhum relacionamento, gente, seja um relacionamento aí cliente, fornecedor, qualquer relacionamento, um namoro, casamento, nenhum relacionamento termina do nada. Não é assim, ó, acabou, do dia para a noite, assim, ó, acabou. Há sinais. Tem sinais que estão acontecendo aí. A pergunta é se a gente está vendo ou não. Quem fala assim, meu namoro acabou de uma hora para outra. O cliente cancelou de uma hora para outra. Não sei porquê. Cara, algum sinal ele estava te dando. Mas, se a gente foca no produto, a gente não vai ver esse sinal. Porque quem dá o sinal é o cliente, né? Então, esses sinais de cancelamento, que é o caso que eu citei, de alguém não atender a ligação, de alguém, por exemplo, marcar uma reunião com você e não comparecer, vou passar aí na agência, não passa, e nunca pode, ele não te prioriza, né? Porque, assim, a desculpa que eu dava aí nesse sentido era, puta, tá corrido. Não, a real é que eu não tava priorizando, né? E aí, claro, a gente tem que entender naquele momento que a gente também não quer ser mais um empecilho para o cliente, que muitas vezes tem uma vida aí atribulada e tudo mais, mas a gente tem que ser relevante e referência a ponto dele querer investir o precioso tempo dele para te ouvir, né? Então, acho que um exercício que a gente pode fazer é tentar reconhecer esses sinais que os nossos clientes estão dando para a gente. E quando esses sinais aparecerem, a gente tem que entrar com o plano de ação. A gente tem que fazer algo diferente. Não está atendendo ligação? Cara, você vai visitar ele? Você vai mandar uma carta para casa dele? Você vai descobrir onde é que ele joga beach tênis e vai lá aparecer lá como se, né, nada tivesse acontecido? Cara, eu não sei. Vai da relevância que esse cliente tem na sua carteira, né? Porque aí também, às vezes, a gente vai perder e tá tudo bem, faz parte, mas assim, se for um cara que você queira manter na sua carteira, alguma coisa diferente você vai ter que fazer se ele já estiver te dando esses sinais de cancelamento, né? E às vezes é uma conversa aberta do tipo, Gustavo, eu tô sentindo que você tá se afastando, né? Caso você consiga aí um contato, né? Ou manda uma carta, ou enfim. Aí a gente tem que dar nossos pulos aí, né, Gustavo? Para ver como é que a gente chega no cara. Gustavo, eu tô sentindo que você tá se afastando, tá? Queria entender se foi algo que eu fiz, se tem algo que eu possa fazer para que a gente retome aí, eu quero te falar, eu quero te ajudar e tudo mais, e ver se ele dá abertura ou não. E às vezes não vai dar, gente. Próximo. Só que aí vamos trabalhar melhor esse processo de venda desde o começo para que, né, nesse determinado momento a gente não tenha que lidar com o cliente fugindo da gente nesse sentido. Né? Porque se ele está fugindo, não está fazendo sentido para ele de alguma forma. Porque se de fato ele nos enxerga como referência, como solução, como alguém que está lá para me ajudar, por que eu vou fugir desse cara? Né? Então, é um processo de reconstrução aí, né, nesse processo de venda. E se o cara está te dando sinais e você precisa desse cara na sua carteira, você quer esse cara, vai para cima. Você vai ter que ser criativo para trazer esse cara de volta. Então, são esses dois pontos aí que eu queria destacar que impactam nessa retenção, tá? A gente ficar atento a sempre antecipar problemas, desafios e trazer soluções já antes mesmo que o cliente te chame e fale, Gustavo, deu pau aqui, né? Mas você já antecipa isso e ficar muito atento a esses sinais de cancelamento, tá? Porque isso é muito importante. Bacana. O Lucas até compartilhou aqui com a gente, né, que ele costuma usar o WhatsApp como uma porta de entrada, né? Hoje todo mundo tem o WhatsApp, a verdade é essa, todo mundo usa. Esses dias eu estava até
na casa de um parente meu, tinha uma pessoa na parte de baixo, alguém na parte de cima, e eles decidiram ligar para uma chamada de vídeo, ao invés de ir na escada chamar, não, fez uma chamada de vídeo ali. Eu falei, incrível, né? A tecnologia em todos os precedentes. Então, Sim. é uma boa... Aí, Bia, aqui a pergunta, eu acho que fica o seguinte, com toda a sua experiência trabalhando com essa área de sucesso do cliente, você consegue metrificar aqui para nós se existe mesmo algum instrumento, se o WhatsApp é de fato o melhor contato com aquele cliente mais distante, se é o e-mail, se é a carta escrita à mão com um selo carimbado? Tem alguma forma de dizer a respeito disso? Tem. A forma como o cliente quer ser atendido. Se a gente fala de sucesso do cliente, se a gente está falando de foco no cliente, gente, é como ele quiser ser atendido. Ô, Bia, mas como é que eu vou saber? Perguntando. Gustavo, tudo bem, cara? Imagina que é o meu primeiro contato com o Gustavo. Gustavo, como é que você prefere que a gente se fale? Você quer que eu te ligue uma vez por mês para te falar como é que tá a sua carteira ou o que eu tenho de novidade? Você quer que eu te mande WhatsApp uma vez por semana? O que você quer, Gustavo? Me fala, assim, e me desculpa esse tipo de pergunta, Gustavo, mas, assim, eu prefiro já acertar isso com você agora para que você não ache que eu tô te incomodando de alguma forma, porque meu objetivo aqui é te ajudar, tá? Então, me fala como é que você quer ser atendido. Você gosta de vir pra gente? Você quer que eu vá aí até seu escritório, a sua casa? Como é que você quer ter esse contato comigo? Cara, o Gustavo falou, tá falado. É a forma como o Gustavo... Ah, Bia, mas não dá tempo, né, de eu atender todo mundo. Calma, aí a gente vai falar depois de gestão estratégica de clientes. Aí a gente vai falar, né, de fazer, por exemplo, uma curva ABC, eu entender quem são os meus clientes curva A, que aí eu vou ter que me dedicar mais. É óbvio que se todo mundo falar que quer receber visita, né, que quer vir, não vai ter como. Mas a gente sabe que não é todo mundo. Muita gente vai preferir o WhatsApp, muita gente vai falar aí uma ligação, às vezes uma reunião online faz mais sentido para o cara. Então, assim, eu poderia dizer qualquer coisa aqui, Gustavo, meio que como padrão, o WhatsApp funciona muito e tudo mais, mas, claro, há uma tendência de que a maior parte da população prefira. Hoje, 99% dos meus atendimentos aqui são pelo WhatsApp, tá? É muito difícil a gente hoje conseguir contato por telefone e tudo mais, mas eles preferem assim. O meu público quer desse jeito, tá? A minha pergunta é, e o seu? E o seu cliente? Como é que ele quer ser tratado? Com que frequência ele quer receber esse contato, tá? Pergunta uma vez, anota aí no seu CRM e esquece, bota na agenda e faz acontecer. Tá? Então, acho que esse é o ponto. Qualquer coisa que eu falar, né? Eu não quero deixar regras aqui, né? De tipo, fala pro WhatsApp. Cara, se a gente está falando de foco do cliente, é como o seu cliente quer ser atendido. Com certeza, né? Se aqui em algum momento nós traçássemos exatamente o que precisa ser feito, tirou o foco do cliente. Exato. São pessoas, localizações, demografias diferentes, né? E a Flaviana compartilhou aqui 2 pontos muito importantes: fidelidade e confiança. Para vocês fazerem isso, eu falo por experiência minha, com que eu colho com os clientes, com os alunos, a Bia também já tem transparecido isso. Você precisa ser genuíno no que você está fazendo. É como nós falamos, é um estilo de vida. Sucesso do cliente é um estilo de vida. Você querer, de forma robótica, fazer esse contato, fazer essa conexão, não vai dar certo. É preciso ser genuíno nesses contatos, realmente estar interessado na vida do cliente, na história do cliente, porque ele vai sentir como se fosse um robozinho atendendo ele, seguindo um algoritmo padrão. E, Bia, você já tinha até dado uma rápida pincelada sobre isso, só que é bem bacana, né? Nós falarmos sobre essa questão de gestão de carteira, mix de produtos, né? Porque tem uma relação aqui que tem que ser bem administrada também, né? Muito, muito. Então, retomando, né? O que é um cliente de sucesso? O que continua cliente e o que compra mais. Quando a gente fala de fidelização, gestão de carteira, a gente está falando desse segundo tópico, o que é comprar mais, tá? Uma das maneiras da gente conseguir fidelizar esse cliente
acredite se quiserem ou não, né? Mas é justamente vendendo mais, tá? Um cliente fiel, que também aí, consequentemente, é satisfeito, né? Tem aí o sucesso dele atingido através do seu produto, do serviço, da relação que ele tem com você. Quanto mais ele aumenta o mix com você, mais fiel ele fica por alguns motivos, tá? Se ele tá comprando mais, ele tá te dando sinais de que, Bia, tá tudo bem aqui, então eu vou continuar consumindo com você, tá? Então, a chance aí dele, quanto mais ele compra, estar te dando esses sinais de que tá tudo bem e que ele vai continuar contigo, é gigantesca, tá? Um segundo fator que relaciona diretamente o aumento de mix com a fidelização é que, assim, imagina que eu tenho uma série de produtos que eu compro lá com o Gustavo, tá? Fui comprando um, fui comprando outro, fui comprando outro. A hora que eu vejo, a minha vida tá toda lá com o Gustavo. Gustavo toma conta de todo o meu repertório, de todo o meu cardápio. Para eu pensar em tirar toda essa operação do Gustavo, vocês concordam que dá um trabalhão? O Gustavo precisa fazer muito descaso para a pessoa ter esse trabalho. Cara, muito. Então, assim, quanto mais produtos a gente tem, mais difícil é essa saída. Porque imagina o trabalho de eu ter que tirar tudo do Gustavo, passar para outra pessoa, ou fazer uma série de portabilidades, ou sair cancelando um monte de coisa. Nossa, e a gente não gosta de trabalho, né? Vamos combinar que a gente tende a inércia, assim, né? Qualquer movimento é mais custoso para a gente fazer. Então, assim, quanto mais produtos eu tiver lá com o Gustavo, imagina que o Gustavo, né? Entendendo toda a minha realidade, todas as minhas necessidades. Eu abri uma conta, aí ele me recomendou um cartão, aí conseguiu colocar lá um consórcio, putz, ele não tinha seguro, aí foi previdência, aí ele tá aqui me ajudando a alocar investimentos. Cara, para que eu vou sair do Gustavo? Se o Gustavo me atende em tudo, se o Gustavo foi aos pouquinhos construindo, né, essa grande carteira, esse grande emaranhado de coisas aí que vão se complementando, que vão fazendo sentido para mim, e que o Gustavo já sabe das minhas necessidades, né? Eu falo que é igual quando você vai no novo médico, quando você vai no novo terapeuta, cara, você tem que contar toda a história de novo, né? É muito mais fácil ter no médico que te acompanha há 10 anos e já tem lá todo o seu histórico. Então, aí você sair de um médico, ir para outro, ter que contar tudo de novo, né? Aquela ladainha de tudo que você passou. Então, assim, o mix de produto, gente, além de ser essa fonte de dinheiro aí que a gente falou lá, de bater meta e tudo mais, enquanto a gente está olhando para a carteira, entendendo as oportunidades que a gente tem dentro dessa carteira, eu só vou conseguir entender as oportunidades que tem dentro da minha carteira se eu conhecer o meu cliente. Porque eu não posso olhar para essa carteira e falar assim, beleza, dá para vender seguro aqui para todo mundo. Não, isso não é uma análise de oportunidade real. Agora, se eu conheço o cliente, né, tenho aí 10 pessoas que eu fui, conversei e tudo mais. Dessas 10, eu vou entender que para 2 cabe previdência, esse aqui está sem seguro, esse aqui precisa disso. Aí, beleza, desenhei essas oportunidades. Aí eu vou para cima para executar esse processo de venda. E aí, quanto mais produtos eu vou acoplando a uma estratégia global como um todo, é muito difícil sair do Gustavo, tá? Isso me geraria muito trabalho. Então, aí o Gustavo tem que pisar muito na bola comigo para eu ter esse trabalhão de falar, nossa, Gustavo, não dá, tá? Tô saindo fora. Até eu deixar de atender o Gustavo, até eu marcar com o Gustavo não aparecer mais. Veja que eu não vou chegar para o Gustavo do dia para a noite e falar assim, ô Gustavo, tchau, hein? Ó, foi. Eu vou dar uma série de sinais para ele, né? Então aí também junta com o que a gente já falou, né? O quanto eu tô atento a esses sinais também, para que se eu for dando esses sinais aí para o Gustavo, ó, Gustavo, tirei um produtinho. Ah, Gustavo, cancela esse aqui, Gustavo, esse aqui, ó. Esquece, eu vou cancelando um, vou cancelando outro. Eu estou dando sinais para o Gustavo de que a nossa relação tá perto de acabar. E se o Gustavo não sacar e não vier me pedir um resgate aí dessa relação, né, Bia? Putz, Bia, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Se ele não vier atrás, esse relacionamento vai acabar, tá?
Então, é muito importante a gente pensar na venda do mix, né, no upsell, na venda adicional, em buscar essas oportunidades aí dentro da própria carteira, com esse objetivo de fidelizar também, tá? Quanto mais a gente fidelizar, mais esse cara continua cliente. E aí tem um indicador que acho que é legal que vocês se atentem aí também, que é o que a gente chama de lifetime value. A gente fala muito isso quando a gente fala de sucesso do cliente também, né? Cada cliente que entra aí para a nossa base, né? Ele tem um custo, tá? Ele tem um custo de marketing, ele tem um custo de, por exemplo, isenção de 1 ano de anuidade aí, que normalmente a gente faz para botar o cliente para dentro, né? Ele tem um custo de energia sua, porque não é fácil trazer um cara que não te conhece, vai gastar hora de reunião sua, você vai tentar 1, 2, tem custo para trazer qualquer cliente para dentro, tá? Depois que esse custo já foi pago, gente, quanto mais esse cara ficar com você e quanto mais produto ele comprar, mais rentável ele é na sua carteira. E é por isso que a gente fala tanto do CS tapar esse buraco do balde aí. De cara, custou tanto para trazer, por que eu vou deixar sair? Eu não posso deixar de sair. É aí que está a lucratividade, é aí que está a rentabilidade da coisa, tá? Então, quanto mais ele fica, quanto mais ele compra, mais fiel ele é, maior a lucratividade aí da sua carteira também, tá? Então, são esses pontos aí, Gustavo, quando a gente fala, né, desse cara ficar comprando mais e como isso impacta aí na fidelização. E aí eu vou só deixar umas perguntinhas aí para o pessoal refletir também, quando a gente fala dessas oportunidades, né? Uma análise de quantos por cento de mix hoje vocês têm na carteira? Quantos clientes vocês têm hoje que são como eu lá, né, no exemplo que eu dei, que só tem uma conta, só tem um cartão e não tem mais nada? Se você puxar sua base hoje e ver quem tem um único produto só contigo, qual que é o percentual dessa base hoje? Tá? Então, reflitam sobre isso e comecem a visualizar a série de oportunidades que tem aí. Às vezes a gente está reclamando lá, né, de uma meta não atingida, porque acabou essa história, né, de amadorismo, de vender de qualquer jeito, mas você tem um caminhão de oportunidades aí dentro da sua própria carteira. A gente fala que a carteira é uma mina de ouro, né? E a gente fala uma coisa que não ia ver também, que não existe cliente inativo. O cara que cancelou não é um inativo, ele é ativo na concorrência. Que muito provavelmente ele não deixou de ter aquela necessidade. Ele só foi buscar alguém que tratou melhor, que entendeu melhor, que ouviu melhor, que recomendou soluções melhores. Então, ele fica ativo na concorrência, tá? Esse é um ponto importante aí também. É só colocar no papel de cliente, né? Quem nunca passou por um mau atendimento e falou assim, não é o que eu quero para mim, não é. E aí, se você coloca-se nessa posição, né, Bia? Essa sua frase resume bem, viu, Gustavo? Acho que sempre que a gente tiver alguma dúvida, será que eu estou colocando meu cliente no foco? Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele, tá? Pense se fosse você vivenciando aquela situação. E aí, claro, né? Pode ser que eu não queira ser tratada da mesma forma que o Gustavo. Então, pode ser que a gente tenha que ter, obviamente, tratativas diferentes. Mas esse exercício de se colocar no lugar do outro, de se colocar como cliente, ajuda muito a gente evitar esses escorregões aí que a gente vai dando ao longo do caminho. Tá? E assim, para você cuidar dessa carteira, né, vamos aproveitar essa reflexão que a Bia deixou, essa também sobre se colocar no lugar do cliente. Era a forma, o jeito que você atende, é a forma que você deseja? E se você responder 100% de convicção que sim, você está no caminho certo, maravilha. Mas se você ficar com um pouquinho de dúvida, é aquilo que nós já havíamos dito aqui em algum momento nesse nosso encontro. Você precisa investir na cadeira, no profissional que você é. E aqui eu vou até aproveitar essa oportunidade, porque hoje é o nosso último dia para você tomar a decisão de fazer parte da nossa turma de 2023, do nosso MBA em Planejamento Financeiro e Banking. Nós já falamos nesse congresso alta performance, nós falamos sobre hipnose do cliente, falamos sobre vendas, oratória, inovação e sucesso do cliente. Tudo isso se conecta.
Você precisa trabalhar em alta performance, você precisa de uma boa oratória, entender as inovações, né? Vamos trazer de novo a pergunta do Bruno, os aplicativos estão aí, qual que é o seu diferencial? E quando o professor Antônio Walter, lá no primeiro encontro, ele disse o seguinte: nós mapeamos todas as necessidades que hoje o mercado exige, e nós temos tudo para ajudá-los, para solucionar dificuldades, desafios, e eu me sinto na obrigação de reforçar esse compromisso. Vamos falar sobre o planejamento financeiro. Veja, exploração, articulação, apresentação, aspiração, compromisso e decisão. Estrutura AEI-OU, 3 contas a serem pagas, viés negativo ao movimento FIRE, exercícios, por exemplo, dobra do papel, acompanhamentos dinâmicos, setênios, 3 linhas, 3 colunas, PPS. Sabe o que é isso que eu acabei de citar para vocês? São metodologias de engajamento dos seus clientes. Vocês não vão encontrar isso em outro lugar, tá bom? Não existe isso no conteúdo programático do CFP, que é a certificação internacional falando de planejamento financeiro. Não. Isso são metodologias desenvolvidas na prática, naquilo que eu aplico com a minha carteira já nas dezenas de famílias, de pessoas. E o que eu preciso ainda reforçar? Vamos falar de mercado, porque também é importante. Ok, você entende de metodologias, você aqui com a gente vai aprender sobre metodologia, mas você também precisa entender mercado. Você precisa entender o que está por vir, o que está projetando. Então, falando de mercado, nós temos encontro com profissionais referências no mercado de ações brasileiro, profissionais referência no mercado de ações global, fundos de investimento, primeiro e único autorizado a funcionar no Brasil, praticando arbitragem de BTC. Isso são alguns exemplos que eu posso trazer para vocês aqui a respeito de mercado. Então, veja bem, aqui no chat tem o link que você pode clicar nesse link, ele vai te levar para um formulário, você vai preencher esse formulário. Se você ainda tem alguma dúvida para esclarecer sobre o MBA, as meninas vão te atender, seja a Bruna, seja a Mari, seja a Larissa. Se você está assistindo aqui pela TV, por exemplo, esse QR Code que está na parte superior à direita também vai te levar ali. Se você, então, ainda tem alguma coisa que precisa ser sanado de dúvida, alguma coisa que ainda está ali dentro de você e que está deixando você um pouco desconfortável, eu tenho um recado para você. Lembre-se disso que eu vou falar para você, tá bom? Todo bom investimento inicia-se com uma sensação de desconforto. Todo bom investimento inicia-se com uma sensação de desconforto. Olhe em retrospectiva na sua vida e veja se não foi dessa forma. Se você está sentindo isso agora, você está não só no lugar certo, que é aqui agora ouvindo isso, mas também na direção certa. Vou deixar esse convite aqui para vocês. Venha, faça parte da nossa primeira turma de 2023 do MBA. Com certeza vai ser um privilégio atendê-los, ajudá-los. Porque eu tinha dito lá no comecinho, né? O mercado começou naquela parte transacional, somente produto, partiu para uma parte consultiva. E eu falei assim, ainda tem mais um caminho para o futuro a ser traçado. E esse caminho, teve alguém que falou, a Ariane, relacionamento. O futuro daqui para frente viemos do transacional, passamos já por um tempo no consultivo, mas o caminho é relacional. Não é mais transacional, talvez não vai ser por muito tempo um consultivo, mas é um relacional. Entender a história do cliente, entender a vida do cliente, entender as necessidades dele. E isso nós vamos te ajudar a conquistar essas habilidades. Bia, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais de pergunta. O link está no chat para vocês, tá bom? Só reforçando, tem o QR Code também. Hoje vai liberar a última chave. Olha só, tem que soltar a palavra-chave, a sexta e última palavra-chave. Sim, Cíntia, vai sim ter aqui a nossa palavra. E quando você acredita no produto, olha que bacana essa frase da Flaviana. Quando você acredita no produto, você consegue vender mais e melhor. É verdade. Invista na cadeira, entenda dos produtos.
Todo produto que existe necessidade para ele. Senão ele vai deixar de existir. Entenda isso. Tô errado, Bia? De forma alguma, cara. E aí, acho que isso casa muito, né, com o que a gente está falando, né, de entender a necessidade. Vai ter algum cliente para ele, tá? Vai ter algum cliente que vai atingir sucesso com ele, né? Tem até uma propaganda que está rolando aí, né, que fala sobre crédito, dívida e tudo mais, e fala da palavra vida aí junto com dívida, né? A gente tem que se sensibilizar que muitas vezes o nosso produto vai resolver demais a vida de uma pessoa, né, cara? E isso é essa missão genuína de sucesso do cliente, tá? Muitas vezes a gente é ferramenta, é caminho para esse cara atingir um sonho, tirar aí alguma dor, algum desafio. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente, de fato, aí, né, como a Flaviana disse, não só acredita, mas conhece muito bem esse produto, não só sabe das características, mas consegue falar dos benefícios, né? E quando a gente casa isso com a necessidade, com a dor do cliente, para que a gente, de fato, entregue esse sucesso, né? E acho que até você foi falando aí do conteúdo do MBA, né, Gustavo? Isso também, né? Não foi à toa que o Antônio nos colocou aqui hoje para a gente bater esse papo, mas você falando dessa grade, isso mostra muito como de fato vocês vivenciam aí dentro também esse foco no cliente, né? Porque a gente não fala aqui sobre só entregar um certificado. Não é sobre isso, né? A gente não está falando aqui, né, sobre o quanto, se você tiver aí um pensamento de sucesso do cliente, isso vai te dar determinado cargo, nível. Cara, tá relacionado à missão. E aí, quando você traz essas questões práticas, né? E eu espero de verdade que o que eu tenha dito aqui hoje seja muito prático para vocês a partir de segunda-feira, tá? Assim que vocês consigam mesmo aí colocar isso em prática. Porque da mesma forma que eu estou aqui recomendando que vocês pensem no sucesso do cliente de vocês, eu sei que o Gustavo, o Antônio e eu estou junto aí, né, também nos cursos, a gente está pensando no sucesso de vocês, né? Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, né, eu trabalho com isso há bastante tempo, o Gustavo está aí também há bastante tempo nisso, é genuíno, né, como até o Gustavo falou, não tem como ter mentira ou falsidade, porque o cliente percebe. Então, assim, eu espero que vocês tenham, né, sentido essa nossa genuidade aqui também, né, essa nossa verdade, no fato de eu estar aqui, por exemplo, muito a fim de fazer com que vocês tenham sucesso a partir do que eu estou falando aqui, né? Espero que faça muito sentido e a gente fica aí super à disposição para dúvidas, mas esse pensamento genuíno de sucesso do cliente vem de dentro, vem daqui, vem de mim, vem do Gustavo, tem que chegar aí para vocês, né? E não é à toa que a gente está aqui nesse congresso, que é gratuito, né? Nada mais ativo do que isso, assim, da gente estar propondo esse espaço. E aí, Gustavo, é uma pena, né? Se todo mundo que está aqui na sexta-feira, que horas já são? 9h30 aí quase, não tiver a oportunidade de experimentar isso, porque o fato de eles estarem aqui numa sexta às 9h30 da noite já mostra que vocês deram o primeiro passo. Já mostra que vocês já estão dispostos, vocês já cruzaram a barreira dessa zona de esforço aí. Vocês já estão um passo à frente na diferenciação, né? Essa primeira atitude de estar aqui, eu falei que a nossa concorrência hoje era alta, né? Podia estar aí na Netflix, no filme, na cerveja, no vinho, seja lá onde for, né? Mas o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Mas é uma pena se não tiverem a oportunidade, porque já deram o primeiro passo, já estão aqui, já mostram que tem o perfil para isso. Porque do mesmo jeito que a gente está falando aqui, né, gente, de que não é todo produto que é para todo cliente, não é para todo mundo também que vai se dispor a entrar, né, num MBA, numa capacitação de se diferenciar. Não é todo mundo. Vejam, a gente teve aqui um congresso gratuito, 6 encontros, estou fechando aqui hoje, né, essa jornada. Quantas pessoas vocês viram aí que apareceram no primeiro, né, e aproveitaram isso de verdade? Quantas pessoas estão aqui hoje, tá? Então, só queria pegar esse gancho aí, Gustavo, de
até parabenizar a galera que está aqui hoje, né? Que está de fato Uhum. aproveitando, e que seria uma pena se não aproveitasse isso, porque a atitude, a iniciativa, eles já tiveram e ao longo, né, de 2 semanas aí, aproveitando esse conteúdo e já estão aqui, tá? E é só o começo, né? Eu falo que eu acredito muito no plantar e no colher, e não é possível que alguém às sextas-feiras, né, às 9h30 da noite, que está se capacitando, que está buscando, não tem como dar errado algo nesse Uhum. sentido. Né? Na verdade, tem se não aplicar. se chegar na segunda-feira e nada mudar, aí né, a gente fica na inércia. Então, o ponto né, fundamental é colocar em prática a partir disso, mas vocês já deram um primeiro passo aí, que é estar aqui acompanhando. Com certeza, né? E hoje é definitivamente o último dia, tá, pessoal? Meia-noite de sábado agora, o link não vai estar mais funcionando, encerrou as turmas. Então, ó, aproveita o link, aproveita o QR Code. As meninas estão de plantão para tirar suas dúvidas, esclarecer tudo que precisa, flexibilizar o que é possível, exatamente para ajudar vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês, mas vocês precisam permitir isso para a gente. Vocês têm até aula magna para ver se é tudo isso que nós estamos falando. Nós estamos nos comprometendo que é isso e talvez até mais um pouco quando você vê a situação. Beleza? Bia, acho que o que resta que eu vou falar, além da palavra-chave, eu já vou falar, tá? O pessoal daqui a pouco manda ali, você está esquecendo a palavra. Mas antes de eu entregar a palavra-chave, o que resta aqui para mim é gratidão. Gratidão por você estar aqui. Concorrência forte para nós. Mas eu tenho certeza, nós batemos forte nessa concorrência hoje. Quem ficou aqui com a gente, nós batemos forte. E vamos fazer o seguinte, para provar que nós batemos nessa concorrência, eu vou convidar todos que estão aqui a tirar um print da tela e postar lá no Instagram para provar. Falar assim, não, a concorrência de lá não teve chance hoje, foi aqui com a gente. Bia, vamos fazer uma pose aqui por talvez uns 2 segundos, só para ficar bonito Tá bom, na foto, vamos lá. pode ser assim? Pessoal, então espera, nós vamos ficar Deve 2 endireitar segundinhos. aqui. Nós vamos ficar 2 segundinhos para vocês tirarem um print bonito, combinado? Então vamos lá, Bia, 2 segundinhos. Pessoal, tirem o print. Aí, eu acho que agora foi, né? Oi? Bia, deixa o seu arroba para a galera aqui, fala para nós. Bia R. Vital. Então, arroba Bia R. Vital, arroba Isso. professor Gustavo Mendes, arroba agora certificações, marca a gente lá. Nós vamos ficar muito felizes em compartilhar na nossa rede também. Bia, gratidão por ter dedicado esse tempo aqui com nós, ter compartilhado tanto conhecimento, tanta ferramenta, tanta reflexão. Essa é a grande palavra aqui. E eu vou deixar a palavra reflexão como a 6ª palavra do nosso congresso. 6ª e última palavra, reflexão. Porque você vai levar essa palavra, vai deixar anotado, muito provavelmente você está anotando no papel, imagino que você não está confiando na memória das 6 palavras durante 15 dias, mas quando você anotar essa palavra, faça de fato uma reflexão de tudo que foi passado aqui, tá bom? Bia? Obrigada, Gustavo. Obrigada para o Antônio aí também, que fez esse convite. Fechando aqui, representando a mulherada, né? Porque eu vi que tem bastante mulheres aí no chat comentando. Super obrigada, gente. Espero de verdade que tenha conseguido contribuir um pouquinho aí também para o sucesso de vocês com os clientes de vocês lá na ponta, tá? Tem muito espaço aí. A gente está, de fato, indo para esse próximo nível, né? Não tem espaço para amador. Acho que quero que vocês gravem muito isso, de que nesse contexto, nesse cenário, não tem espaço para amadorismo. E a gente está aqui para apoiá-los nessa subida de nível, tá? Contem comigo aí, contem com a gente. E super obrigado por a gente estar junto aqui nessa sexta. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, todos que estão aqui, meus sinceros agradecimentos também. Foi um privilégio conduzir esse nosso encontro. E, com certeza, eu desejo logo, logo eu ver todos vocês na nossa aula magna. Um grande abraço, um beijo no coração. Valeu. Fala a verdade, é ou não é incrível conteúdos como esse que você acabou de assistir? Você precisa ter essa experiência ao vivo e imersiva. Você é o nosso convidado de honra. Clica aqui no link abaixo e garanta o seu ingresso.